Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A nossa aula de hoje será sobre área do triângulo. Então, nós temos aí um triângulo, onde temos H indicando a medida da altura e o B indicando a medida da base. Todas as vezes que você tiver um triângulo que nos traga tanto a medida da altura como a medida da base, você pode calcular a área da seguinte maneira. Você vai calcular a área do triângulo multiplicando a medida da base pela medida da altura, ou seja, B vezes H dividido por 2, sempre dividido por 2. Agora, você sabe por que temos que dividir sempre por 2? Vamos entender por quê, tá? Vamos seguir adiante. Considere a figura abaixo. Aí você tem um contorno de um triângulo. Lembrando que a área é contorno mais região interna, tá? Então, esse contorno, juntamente com a região interna, determina a área. A área é toda a superfície ocupada por esse triângulo aí, tá bom? Nós temos a medida da base, que está sendo indicada por B. Nós temos a medida da altura, que é esse segmento que parte aqui do vértice até a base, tá? Indicada aí por H. H indica a altura. A altura forma com a base ângulos de 90 graus, tá certo? E a indicação de ângulos de 90 graus é esse quadradinho aqui com esse pontinho no meio. Agora, vamos destacar a região interna com duas cores, verde e amarela. Então, veja só o que é que vai acontecer quando eu der movimento a essa parte pintada. Veja só. Nós temos agora dois triângulos de mesma área. Através desses dois triângulos de mesma área, nós podemos formar um retângulo. Temos aí um retângulo que é o dobro da área do triângulo. Logo, o triângulo é a metade da área desse retângulo. Observe também que a base do triângulo é a base do retângulo. E observe que a altura do triângulo também vai ser a altura do retângulo. Todas as vezes que você for calcular a área de uma região retangular, você vai precisar multiplicar a base pela altura, tá? Então, vamos pegar aí a base B e vamos multiplicar a altura H, ok? Temos aí a área do retângulo. Lembrando que a área do triângulo é a metade da área desse retângulo. Daí o motivo pelo qual vou pegar a base vezes a altura e dividir por 2 para descobrir a área do triângulo, tá certo? Então, nós temos que a área do triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. Se você multiplicar a base do triângulo pela altura e não divide por 2, você encontrou a área de uma região retangular, que é o dobro da área do triângulo, tá certo? Então, fica provado o porquê de ser sempre dividido por 2. Lembrando que a área do triângulo vai ser sempre a metade da área de um quadrilátero. Mas quais tipos de quadriláteros podem representar o dobro da área do triângulo e o triângulo ser a metade de sua área? São eles: retângulo, paralelogramo e quadrado, tá certo? Se nós estamos falando de área, pessoal, você tem que lembrar que estamos falando de medidas de superfície. E as unidades de área, que vão representar as medidas de superfície, será indicada por essa tabela aí, ó. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro ao quadrado, metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. Então, todas as vezes que você estiver calculando a área de uma figura geométrica plana, não esqueça de escrever a unidade de medida elevada ao quadrado, ok? Então, vamos aí para a nossa atividade. Primeira questão, determina a área do triângulo abaixo. Veja que nós temos aí um triângulo cuja base é 8 centímetros e cuja altura é 3 centímetros. Veja que as unidades de medidas de comprimento aqui são elas, centímetros. Vieram ambos em centímetros, tanto a base como a altura. Quando você calcular a área, não esqueça de escrever a unidade de área, que é centímetro ao quadrado, tá? Então, vamos para o cálculo da área deste triângulo. Você vai pegar a base, que é 8 centímetros, vai multiplicar pela altura, que é 3 centímetros, e vai dividir por 2. Então, vamos lá, repetir o denominador, que é 2, e vamos multiplicar 8 vezes 3, que dá 24, e centímetro vezes centímetro, veja que você tem a multiplicação de dois fatores iguais. Sempre que você tiver um produto de fatores iguais, você pode representá-lo por meio de uma potência. O valor do expoente será sempre igual à quantidade de vezes que o mesmo fator se repete. Como o fator aí é o centímetro, ele se repete 2 vezes, daí o porquê de ficar centímetro ao quadrado.
Daí o motivo pelo qual, pessoal, as unidades diárias ser sempre elevado ao quadrado. Tá certo? Por quê? Porque durante o cálculo da área, você vai ter a mesma unidade multiplicando ela mesma 2 vezes. Ok? Agora vamos pegar o 24 e vamos dividir por 2, que neste caso aí vai dar 12 centímetros ao quadrado. Vamos para a segunda questão. Determina a medida da altura H do triângulo, sabendo que a área é 50 centímetros ao quadrado. Então, vamos pegar aí nosso triângulo. Temos aí um triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque temos aqui um ângulo reto. Esse ângulo aqui, esse quadradinho com esse pontinho no meio. Ângulo reto mede 90 graus. A base dele está sendo indicada aqui por 20 centímetros. E a altura é o termo desconhecido. Tá? Então, vamos lá. A área será base, que é 20, vezes a altura, que é H, dividido por 2. Isso aqui é igual a quanto? A área que ele está dizendo, que é 50 centímetros ao quadrado. Então, vamos trazer aqui o 50 como a área. Não precisa você escrever a unidade de medida da área, que é centímetro ao quadrado. Também não precisa escrever a unidade de medida de comprimento aqui para o 20, que é centímetro. Observe uma coisa aqui. No numerador, você tem a multiplicação entre dois fatores. Quais são eles? O 20 e o H. Observe que o 20 ele é divisível por 2. Então, podemos primeiro dividir 20 por 2. Se 20 não fosse divisível, não fosse múltiplo de 2, nós pegaríamos esse 2, multiplicaríamos a área, que é 50, aplicando as operações inversas, né? Já que o 2 estaria multiplicando, está dividindo, aliás, ele passaria multiplicando. Mas nesse caso, já que o 20 é divisível por 2, não precisamos trabalhar dessa maneira. Então, vamos dividir por 2, que dá 10, multiplica H, que é igual a 50. Olha aqui, você pode parar e pensar da seguinte maneira. H é um número que multiplicado por 10 vai dar 50. Que número multiplicado por 10 daria 50? Se você parar para pensar, é o número 5. Portanto, H vale 5 centímetros. Você também pode pensar da seguinte maneira, aplicando as operações inversas. Nós podemos pegar o 10 que está multiplicando e passar para o segundo membro com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, ele passa a dividir o 50. Logo, você tem que H é igual a 50 dividido por 10. Dividindo 50 por 10, nós teremos 5 centímetros. Cuidado para não escrever o H, que é a altura, com unidade de medida de área, escrevendo centímetro ao quadrado. Cuidado! As medidas dos lados de uma figura geométrica plana, as dimensões de uma figura geométrica plana, é dada por medidas de comprimento. Não fica elevado ao quadrado, tá bom? Vamos para a terceira questão. Determina a medida da base B do triângulo, sabendo que a área é 15 decímetros ao quadrado. Então, vamos pegar aí o triângulo. Observe que a base é o termo desconhecido. A altura aqui está indicada por 3 decímetros. Vamos lá, vamos descobrir o valor da base aplicando o cálculo da área. Vamos para a resolução. A área vai ser base, que é B, vezes a altura, que é 3. Não precisa escrever a unidade de medida de comprimento, que é decímetros, dividido por 2. Isso aí vai dar o valor da área, que está sendo indicada aqui por 15 decímetros ao quadrado. Então, vamos trazer o 15 como a área. Não precisa escrever a unidade de medida da área, que é decímetro ao quadrado, tá certo? Observa agora aqui uma coisa, pessoal. No numerador, você tem dois fatores, o B e o 3. Observe que o 3, que é o fator conhecido, ele não é múltiplo de 2. Se você dividir 3 por 2, vai dar um número decimal. Eu aconselho que você não siga por esse caminho. Mas se quiser, não tem problema nenhum. Pode seguir, dividir primeiro para depois aplicar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Nós podemos inicialmente, quando um dos fatores do numerador não é múltiplo do denominador, basta que você aplique a operação inversa do 2, a operação inversa no 2, que está no denominador. Se ele está no denominador, está dividindo, e a operação inversa da divisão é a multiplicação. Você pega o 2 e passa para o segundo membro, sempre multiplicando. Tá? Então, você tem que B vezes 3 vai ser igual a 2, que multiplica a 15. Você já poderia ter colocado o resultado aqui direto, de 2 vezes 15, que é 30. Eu prefiro escrever tudo detalhadamente. Então, vamos efetuar a multiplicação de 2 vezes 15, que dá 30. Logo, você vai repetir B vezes 3 igual a 30, que é o resultado de 2 vezes 15. Agora, eu posso descobrir o valor de B, aplicando a operação inversa ou pensando da seguinte maneira.
B é um número que multiplicando 3 vai dar 30. Que número multiplicando 3 daria 30? Se você parar para pensar, é o número 10. Mas nós podemos aplicar a operação inversa no 3. Esse 3 que está multiplicando, você pode transferir para o segundo membro, dividindo 30. Logo, B vai ser igual a 30 dividido por 3. Neste caso, B vai ser igual a 10. Não esqueça que B é medida de comprimento, medida linear. Não vai escrever decímetro ao quadrado, tá? É só decímetro mesmo. Ok, pessoal? Com isso, eu encerro mais uma aula aqui para vocês, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas, pessoal. Até mais. Aqui eu quero colocar diante de Deus a vida de vocês. Quero pedir a Deus que abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus. E se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima aula. Até mais, meus amigos.